Então vejam assim, para eu dar essa resposta de uma forma adequada, a gente precisa setorizar essa pergunta, a gente precisa dividir essa pergunta em dois aspectos, em dois enfoques. Um primeiro enfoque seria um aspecto mais clínico, né, durante uma investigação clínica. Um segundo aspecto seria durante uma investigação em campo de pesquisa. Então veja assim, se a pergunta é: nós devemos realizar ressonância nuclear magnética durante uma investigação de uma criança no transtorno do espectro do autismo, em que essa é a suspeita, ou seja, eu recebo uma criança no consultório, eu tenho uma suspeita de que essa criança está no transtorno do espectro do autismo, eu preciso ou não realizar um exame de ressonância? Então vejam assim, nós sabemos que quando a gente fala de genética e herdabilidade, a gente está falando aí que 95, 97, 98% das crianças no transtorno do espectro do autismo estão no transtorno do espectro do autismo por uma alteração genética. Portanto, realizar exame de ressonância nuclear magnética, realizar exame de ultrassonografia transcraniana, realizar exame de tomografia computadorizada do cérebro, isso não vai nos trazer informações clínicas para que a gente possa fechar o diagnóstico. Então, a grosso modo, se você está avaliando uma criança que a tua única suspeita é transtorno do espectro do autismo, a resposta é não. Nós não precisamos realizar exames de neuroimagem para concluir a investigação dessa criança. Em qual caso a gente vai realizar? Quando, além do autismo, você imaginar que essa criança tem mais algum transtorno, mais alguma síndrome, mais alguma doença que possa cursar com lesão do tecido cerebral. Então, por exemplo, se você está avaliando um bebê de 2 anos com suspeita de autismo e no exame clínico você percebe uma alteração de tônus muscular no braço esquerdo, você diz assim, puxa, tem uma espasticidade nesse braço esquerdo, os reflexos eles estão alterados nesse braço esquerdo. Bom, é claro que aí isso é um sinal de focalidade neurológica, né? Então, se há uma alteração ali, existe uma boa chance dessa criança apresentar uma lesão do sistema nervoso central, uma lesão de córtex frontal. É claro que nesse caso você vai realizar um exame de ressonância. Mas percebam que você não está investigando o transtorno do espectro autista. Você está investigando uma lesão neurológica que você percebeu durante o exame físico. Ou você está avaliando uma criança de 2, 3 anos de idade com suspeita de transtorno do espectro do autismo e você começa a perceber nessa criança sinais sindrômicos. Então ela tem uma alteração do posicionamento das orelhas, ela tem uma alteração na mandíbula, por exemplo, ela tem uma retrognatia, ela tem uma alteração facial, ela tem um hipertelorismo, ou ela tem um afundamento da base do nariz, ou ela tem uma implantação errônea do nariz, ou ela tem uma implantação alterada dos cabelos, ela tem sinais dismorfogenéticos. Neste caso, você vai realizar um exame de ressonância nuclear magnética. Por quê? Porque nós sabemos que uma parte das crianças no transtorno do espectro do autismo, este autismo ele faz parte de uma síndrome maior. Então, nesses casos, há indicação de ressonância. Muito bem. Essa é a resposta, pessoal, do ponto de vista clínico, quando a gente está avaliando clinicamente uma criança. Agora, vamos perceber uma outra perspectiva. Vamos supor que a pergunta ela fosse diferente. A pergunta agora é assim: Paulo, pessoas no transtorno do espectro do autismo costumam ter alterações de ressonância? A resposta é sim. Então, existem vários estudos na literatura. Existe um estudo grande que foi publicado em 2017 que avaliou mais de 50 estudos, uma meta-análise enorme. Ela avaliou mais de 50 estudos só de neuroimagem em indivíduos no transtorno do espectro do autismo. E nós sabemos que há alterações. Então, quando se realiza, por exemplo, volumetria do cerebelo, as áreas 6, as áreas 7 dos hemisférios cerebelares, elas costumam ter um tamanho alterado, elas podem ser menores. Quando você realiza volumetria avaliando o córtex do lobo pré-frontal, então das porções mais anteriores do cérebro, a gente sabe que existem alterações de volume ali. Quando você estuda, através de tractografia, por exemplo, a conectividade entre os lobos cerebrais e mesmo dentro do mesmo lobo, dos lobos frontais, parietais, parieto-temporais, temporofrontais, frontotemporais, nós sabemos que existem alterações. Agora, isso é no campo da pesquisa. Isso não é no campo do indivíduo. Então, esse dado que ele é coletado pela pesquisa, ele não se aplica ao indivíduo.
Então, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão, daqui a pouco a gente vai começar a fazer ressonância nuclear magnética para todos os bebês com suspeita de autismo. Qual é o problema? É que isso vai ser iatrogênico. Por quê? Porque a ressonância não é como uma tomografia, que é um exame muito rápido, né? Hoje. Uma ressonância nuclear magnética, ela demora alguns minutos para serem feitas e a criança tem que ficar parada dentro do equipamento. Então é claro que para você fazer esse exame num bebê, esse bebê vai precisar sofrer uma sedação. Existe, é pequeno, mas existe um certo risco envolvido nisso. Então, nós devemos utilizar os exames na sua máxima extensão, mas quando há uma indicação formal, nós não devemos realizar exames de ressonância para matar a nossa curiosidade ou a curiosidade da família. Então, de novo, se falamos do ponto de vista clínico, não há indicação de realização de ressonância de forma rotineira para o diagnóstico do autismo na infância. Se falamos do ponto de vista no campo da pesquisa, muitas pessoas no transtorno do espectro do autismo apresentam discretas alterações, principalmente envolvendo volume de áreas cerebrais.